Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla e vou falar um pouquinho com vocês sobre a história da arte, na linha do tempo. Um breve resumo. Bom, as artes são expressões da capacidade humana de imitar a natureza ou de atribuir sentido à sua existência. Muitas pessoas às vezes se questionam: isso é arte? Depende do período, depende da cultura, ou depende da política, depende da filosofia, depende de um monte de coisa. Vamos lá ver um pouquinho sobre a história da arte na linha do tempo? Para facilitar seu estudo, história da arte pode ser dividida em uma linha do tempo. Os períodos em que está dividida equivalem à divisão cronológica do percurso da humanidade, já que a sua trajetória se confunde com a própria história do homem. Sendo assim, temos manifestações artísticas presentes na pré-história, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, a arte na pré-história. Os primeiros artistas da humanidade tiveram dois períodos: o Paleolítico, o Longo, Pedra Antiga, Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, Pedra Nova, Idade da Pedra Polida. Nas cavernas, o homem pré-histórico deixou desenhado seu modo de viver, pintou sua maneira de ver o mundo, retratou o desenho de animais, do cotidiano e sinais de como se relacionavam em si. Através desses desenhos rústicos, registrou suas crenças e a maneira como percebia a natureza. Outros elementos também nos revelam a maneira de viver o homem pré-histórico, em que pode ser considerado três tipos de artes. A arte das gravuras, que era os entalhes nas cavernas e objetos. A segunda, a pintura através de pigmentos naturais. E a terceira, escultura, conforme alguns objetos encontrados por arqueólogos. Era muito importante para o homem pré-história garantir a continuidade da sua espécie. Demonstrava esse sentimento esculpindo figuras femininas em pedra ou marfim, com formas bem avantajadas, seios, quadris e ventres enormes, o que ressalta a importância da fertilidade. Essas esculturas são chamadas de Vênus, a mais conhecida, Vênus de Willendorf. É nas cavernas que encontramos as primeiras pinturas realizadas pelo homem. São verdadeiros salões de arte, com pinturas de ursos, cavalos, veados, bisões, mamutes. Para pintar, o homem produzia suas próprias tintas, misturando terra, geralmente avermelhada por ser rica em minérios, com carvão, sangue e gordura de animais. Utilizava os dedos e provavelmente também pincéis rudimentares, como tocos de madeiras. A Idade Antiga foi marcada principalmente pelos egípcios, foram especialmente influenciados. A criação de símbolos e sinais hieróglifos foi grande destaque nesse povo. Sua habilidade foram manifestadas através dos túmulos de faraós, estátuas de divindades e outros artefatos do seu cotidiano. Na arte egípcia, o faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e em seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Temos as pirâmides, a pintura da frontalidade, as esculturas, os escribas e os bustos, principalmente das rainhas, nesse caso, Nefertiti. Idade Antiga, Mesopotâmia. Mesopotâmia, em grego, quer dizer terra entre rios. Com isso, atraiu muitos para habitarem na Mesopotâmia: sumérios, acádios, assírios, babilônicos, hebreus e caldeus. Por ser um lugar de terra muito férteis, esses povos vieram para a Mesopotâmia em busca de um bom lugar para morar, e cada um trouxe seus costumes, sua cultura, sua religião e sua hierarquia social e sua política. Muitas vezes aconteciam guerras entre eles pelo domínio de terras.
Depois veio os persas. Com isso, construímos as primeiras civilizações. A civilização egéia, na Idade do Bronze, temos e destaca-se a obra com a máscara de Agamenon. Arte grega. Os gregos, por sua vez, mostraram sua aptidão por meio das pinturas, monumentos e edificações, que tinham como principal referência o homem era considerado como o centro da perfeição. Contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Na sua constante busca da perfeição, o artista grego cria uma arte de elaboração intelectual, em que predominam o ritmo, o equilíbrio, a harmonia ideal, e eles têm como características o racionalismo, amor pela beleza e a democracia. Arte antiga romana. Aqui uma escultura de batalha entre soldados e romanos, dacos, e um dos legados culturais mais importantes, os etruscos, deixaram aos romanos foi o uso do arco e da abóboda nas construções, como o Coliseu e a arquitetura dos grandes templos. Atividades artísticas romanas desta época expressou-se também por meio da arte paleocristã, que baseava-se nos ensinamentos de Cristo e através da arte bizantina. Arte na Idade Média. Período gótico. É uma explosão na arquitetura em nível de crença em Deus. A arquitetura numa verticalidade dessa época, grandes catedrais da humanidade gótica, e nesse período conhecemos a arte romênica. Os valores da religião cristã vão impregnar em todos os aspectos da vida medieval. A antiga paleocristã também teve grandes influências religiosas. Eles acreditavam esta perseguição marcou a primeira fase da arte paleocristã, subterrâneos, a fase da catumbaria, que recebe esse nome devido a catacumbas, cemitérios em Roma, onde os primeiros cristãos secretamente celebravam seus cultos. Nesses locais, a pintura é simbólica. Por isso, os góticos. A arte bizantina é a expressão máxima e não se destinava apenas a enfeitar paredes e abóbodas, mas instruía os fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Arte renascentista. O termo renascimento é comumente aplicado à civilização europeia, que se desenvolveu entre 1300 e 1650. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram nesse período muitos progressos e incontestáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi, sem dúvida, o móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Renascimento artístico. Os principais artistas do Renascimento foram Leonardo da Vinci, matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. E ele foi o estereotipo do homem renascentista, que dominava várias ciências. Por isso, é considerado um gênio absoluto. A Mona Lisa e a Santa Ceia são suas obras mais célebres da humanidade. Depois temos o Sandro Botticelli e Bosch. Nesse período, também tivemos outros artistas, como Rafael e Michelangelo. Arte maneirista, paralelamente ao Renascimento clássico, desenvolveu-se em Roma do ano de 1520.
até por volta de 1610, um movimento artístico afastado conscientemente do modelo da antiguidade clássica. O maneirismo, também conhecido como maneira, uma evidente tendência para estilização exagerada na arte barroca. As obras romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuravam realizar da forma muito consciente. Na arte barroca predominavam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Houve-se muitos conflitos espirituais e religiosos. Isto mostra nos quadros dramáticos em vistas de luz e sombra em suas obras barrocas. Aqui em Velázquez mostra as meninas. A arte do rococó é um estilo artístico que surgiu na França, com o objetivo principal de muitas decorações, palácios dos ricos, e produz também muitas outras coisas. A preocupação decorativa são com cores claras e luminosas, contrastes ao contrário do barroco, elogia pastorais, alusões ao teatro italiano da época, motivos religiosos e farta estilização naturalista do mundo vegetal, em ornatos e molduras. Nono ano. E aí, gostaram? A linha do tempo? Em cada época, as artes dão testemunho da evolução e das preocupações do gênero humano. A arte é a gama diversificada de atividades humanas ligadas a manifestações estéticas construídas por artistas a partir de percepções e emoções. A arte é experimentada por meio dos sentidos: música, dança, pintura, cinema, literatura, fotografia, escultura, teatro, e assim vai. Muito tem o que nos ensinar, aprender e nos expressar. Exemplos de atividades artísticas. Bom, eu fico por aqui e agora é com vocês. Acessem o blog e façam as atividades. Beijo e até a próxima. Tchau!